Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nossa mídia está fazendo uma boa cobertura das eleições ou, com o correr dos anos, após a redemocratização, passamos a nos contentar com um noticiário burocrático? Para debater este tema, estão conosco esta noite Décio Trujillo, editor-chefe do Jornal da Tarde, Sônia Barbosa, do Movimento Voto Consciente, e o cientista político César Romero. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador, através do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. A Primavera Árabe produziu alguns avanços no Egito, mas a hegemonia dos partidos religiosos resultou em retrocessos preocupantes. Um deles apareceu na telinha da TV estatal no início de setembro, quando a apresentadora Fátima Nabil apresentou o telejornal noturno com o véu cobrindo os cabelos e o pescoço. A jornalista achou normal, disse que o hijab é usado pela maioria das mulheres nas ruas. Só não disse que aquelas que ousam sair sem o véu são insultadas e agredidas. Às margens do Nilo, esta primavera tem cores do outono. O jornalista Bernardo Kuczynski está vocalizando as queixas de parte da sociedade contra o silêncio da Comissão da Verdade. Instalada com pompa há 4 meses, nada mais se soube sobre os seus trabalhos. Alegam os buscadores da verdade que a divulgação poderia prejudicar as diligências. A desculpa é esfarrapada. A comissão não tem função processual. O que a sociedade espera de uma comissão da verdade é o fim do silêncio. O silêncio é o maior inimigo da verdade. A campanha eleitoral continua na pauta do dia dos chargistas pelo Brasil afora. Os desenhos são sempre críticos com aqueles candidatos que falam muito e não dizem nada, ou com aqueles que preferem ofender os adversários ao invés de apresentar propostas. Todos com a detestável prática da venda de vantagens em troca de votos, ainda muito comum em nosso país. Faltam 3 semanas. A campanha eleitoral está quente, mas as atenções da mídia estão voltadas para a disputa pelas prefeituras. É uma opção errada, sob o ponto de vista cívico, político e até mercadológico. São cerca de 5.600 municípios no país, com cerca de 58 mil vagas para vereadores. O número de candidatos em todo o país é astronômico. São cerca de 430 mil, repito, 430 mil candidatos. Daria para criar uma cidade de porte médio. Só o estado de São Paulo tem cerca de 75 mil candidatos. E o estado com menor número de candidatos, Roraima, tem 1.500. É um mundo. Há quem diga que seja um submundo da política. De qualquer forma, é um universo que fermenta longe da fiscalização da imprensa, inacessível ao escrutínio da sociedade. Não fossem os horários de propaganda gratuita do TRE e a natural visibilidade dos candidatos à reeleição e também alguns postulantes mais abonados ou exóticos, pouco chegaria ao eleitorado. No entanto, é na Câmara dos Vereadores que se inicia efetivamente o processo político. Nossa imprensa esqueceu sua função comunitária, não acompanha os trabalhos das câmaras municipais e, antes das eleições, não se lembra de investigar quem são os candidatos. Neste nosso jornalismo burocrático, omisso, desossado e sem palpitação, chama a atenção a criatividade do Jornal da Tarde de São Paulo, do Grupo Estadão.
um repórter do jornal, inscreveu-se como candidato, está fazendo campanha pública. Tudo que observa sai no seu blog chamado Candidato Acidental, mas ninguém sabe quem ele é. É uma endoscopia das entranhas da nossa política. Em 2010, após o fim da campanha presidencial, o Jornal da Tarde decidiu lançar um repórter como candidato a vereador em São Paulo. A ideia foi amadurecida até 2011, quando o repórter se filiou a um partido para ter direito a se candidatar. Nesta eleição, existem cerca de 1.200 candidatos para as 52 cadeiras na Câmara Municipal paulistana. O repórter, que não pode revelar a identidade, conta na coluna e no blog Candidato Acidental todos os detalhes da campanha. A ideia é mostrar pela primeira vez num jornal os bastidores de uma candidatura. A decepção começa a partir do momento em que eu posso me filiar de forma não presencial. Eu posso online, em poucos minutos, em menos de um minuto, dando um ok numa fichinha básica, eu estou filiado ao partido. Eu me filiei a um partido sem que a pessoa me perguntasse sobre minhas ideias, minha ideologia, em que eu acreditava ou deixava de acreditar. Ninguém fez nenhum questionamento da minha entrada. O que a gente imagina hoje em dia? Ok, ninguém vai colocar um detetive para seguir cada candidato ou se aprofundar na vida pessoal e profissional de cada um. Mas hoje, com uma ferramenta como o Google, você em 3 minutos, você tem uma ideia se a pessoa ele quer ser candidato a vereador, ele tem alguma atuação na comunidade. Depois da filiação concretizada, o candidato pode pleitear uma vaga de vereador na legenda. Aconteceu a reunião, enfim, a convenção partidária, e o meu nome foi aceito, assim como todos os dos candidatos que colocaram o seu nome ali na prateleira, né, todos foram aceitos. Então, em nenhum momento desse processo me foi perguntado por que você quer ser vereador de São Paulo, o que faz um vereador. Eu esperava, e o meu grande medo, e onde eu achava que a coisa ia afundar mesmo, assim, na hora do Google, né? Em nenhum momento eu fui consultado, em nenhum momento o meu nome foi consultado. Por incrível que pareça, para minha surpresa, não me pegaram. A equipe jurídica do Jornal da Tarde deu suporte profissional ao candidato repórter. A empresa jornalística também teve o cuidado de planejar uma candidatura dentro dos limites da lei. Todos os documentos e dados são do próprio jornalista. Na coluna que eu tenho escrito no jornal e no blog, eu não coloco meu nome, eu não coloco meu número, eu não coloco partido, eu não identifico as pessoas. Então também a gente não configura as colunas como propaganda, né? Eu não estou me autopromovendo e nem a minha candidatura. Eu parei de assinar reportagens no jornal antes do período que precisaria parar, por lei, né? Assim, então, do ponto de vista legal, e o jornal tem acompanhado de perto esse processo, né? Eu sei que existe essa questão, se, poxa, será que é uma boa ideia um repórter se aproximar tanto do seu objeto de estudo? Será que ele se candidatando, ele não vai estar aí enganando as pessoas, o eleitor? Eu acho que toda essa discussão é válida. A gente precisa fazer. Eu tenho aprendido com esse processo. Eu acho que no final dele a gente vai poder avaliar assim, quais foram as virtudes, quais foram os pecados, os eventuais desvios de rota que um processo desse de proximidade com meu objeto de estudo tem me proporcionado. Do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista da democracia, a gente pode sim se permitir essa experiência. Estão conosco esta noite em São Paulo, Décio Trujillo, editor-chefe do Jornal da Tarde, e Sônia Barbosa, diretora do movimento Voto Consciente. Aqui no Rio, o cientista político, o professor César Romero Jacó. Vou começar com o Décio Trujillo, que vai explicar um pouquinho essa, eu acho uma façanha muito criativa. Eu queria mais detalhes, tenho a impressão que o telespectador, seja de São Paulo, do Rio ou de outros estados, quer conhecer esse detalhe, porque mostra que a imprensa é capaz de sair da sua redoma burocrática e fazer um jornalismo mais vivo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Boa noite. A ideia do Jornal da Tarde com essa iniciativa foi, de um lado, mostrar a rotina de um candidato de um partido pequeno, as dificuldades que um candidato a vereador tem durante a campanha e, enfim, todas as mazelas que ele enfrenta, as dificuldades que ele enfrenta. De outro lado, a gente também queria mostrar os problemas que existem hoje em todo o sistema político, partidário, eleitoral do país. Não é? E essa experiência está ajudando muito. Algumas coisas, alguns conceitos que a gente ouve, que a gente imagina, eles vão aparecendo muito concretamente. Como, por exemplo, a questão da compra e venda de votos. Por que nós temos 30 partidos no país? Enfim, muitas coisas estão aparecendo nesse trabalho e ele está sendo até mais rico do que a gente imaginava no começo. Eu queria que, como jornalista, eu queria saber, antes de tudo, qual é a reação? Quer dizer, isso está repercutindo? Eu não estou preocupado com as vendas do jornal, mas isso está repercutindo na vida, pelo menos na vida do candidato, ou do próprio jornal, sobretudo, né? Tá, claro. O candidato, ele efetivamente está fazendo uma campanha, tá? Então ele participa das ações que fazem parte da rotina de um candidato. Então ele faz panfletagem, ele gravou o programa de televisão. Então tudo que um candidato passa, ele está passando, não é? No 7 de setembro agora, ele esteve no desfile de 7 de setembro, fazendo a panfletagem dele ali, e isso permite que a gente tenha uma reação direta do eleitor com o seu relacionamento com o candidato, né? Então isso é uma coisa que a gente está vendo muito fortemente. O blog tem tido muita repercussão, principalmente nas mídias sociais, muita gente tem acompanhado, porque diariamente é postada uma mensagem, porque uma das propostas é que a gente faça a agenda da campanha, então todo dia uma mensagem é postada no blog e 4 vezes por semana uma coluna é publicada no Jornal da Tarde. E tem bastante interação, viu? É bem legal, porque as pessoas comentam, as pessoas fazem perguntas, as pessoas se dirigem ao candidato virtualmente ou pessoalmente, e é uma experiência para o repórter está sendo fantástica. Sônia Barbosa, eu queria a sua opinião. Como é que uma ONG que é muito ativa, muito responsável, ela vê essas iniciativas da mídia de querer aumentar, digamos, a visibilidade, não é, do processo eleitoral no nível municipal? Sim, eu achei muito interessante essa iniciativa, muito boa, porque está mostrando algo que nós não sabíamos como acontecia. E está mostrando, na minha visão, a falta de respeito dos partidos para com a população, para com os eleitores. Eu acho que o Tribunal Eleitoral não tinha se apercebido disso. É uma falta de respeito. Como que aceita um candidato sem saber quem ele é, que tipo de pessoa que ele é? Nem a ficha corrida deve ter pedido dele. Será possível que coloque um candidato no ar sem perguntar a ele quais são os princípios, por que ele quer ser vereador? Você vê como é frio essa relação? O partido é falta de respeito. Eu sinto isso como uma falta de respeito para conosco, os eleitores. Horrível, horrível a sensação.
Professor César Romero Jacó é professor da PUC Rio de Janeiro, especialista, cientista político, especialista em análise de eleições, é autor de um e-book que está no site da PUC Rio de Janeiro sobre a geografia do voto nas eleições para prefeito e presidente na cidade do Rio e São Paulo. Está aqui apenas a capa. Vocês podem entrar no site e pedir, é grátis, né, pedir esse livro eletrônico. Mas, professor, eu queria a sua opinião. Como é que da cátedra, não é? Da análise do fenômeno, do processo eleitoral brasileiro, uma iniciativa dessas, ela se encaixa, ela pode ajudar, ela é expressiva, ela é significativa. Como é que vocês veem essa iniciativa de um jornalista, não é? Ou de um jornal? A iniciativa é ótima, no sentido de termos mais informações sobre o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Mas, apesar de meritório, ele se constitui num elemento insuficiente quando pensamos o Brasil como um todo. Tá? Na verdade, ele vai nos ajudar, sobretudo a academia, nos estudos, mas a influência prática na vida, ela vai ficar restrita aos setores escolarizados da sociedade. E o Brasil é muito desigual. Na verdade, eu e um grupo com o qual eu trabalho, vem estudando eleição presidencial. E por que eleição presidencial? Porque é a única que o Brasil inteiro está votando. Então você pode ter uma imagem, digamos assim, mais ampla, mais expressiva do Brasil. O que se tem observado ao longo de 6 eleições, a partir da redemocratização, é que existem máquinas de toda sorte, mas máquinas políticas, que vão estar atuando no Brasil dos grotões, onde a escolaridade é baixa, na periferia metropolitana pobre, tá? Onde vicejam os políticos populistas e os pastores pentecostais, mesmo nos bairros populares das grandes cidades, como no Rio de Janeiro, na zona oeste popular do Rio, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz. Então, a gente fica limitado à área escolarizada da sociedade, à classe média urbana escolarizada. É essa que lê o Jornal da Tarde. Que lê o Jornal da Tarde. Então, claro que é ótimo e iniciativas desse tipo devem se multiplicar. Agora, penso que nós estamos passando com a Revolução Digital por uma fase nova, no sentido de que podem ser multiplicados, além da grande imprensa, que tem o seu papel, também toda sorte de blogs e portais e sites que vão se multiplicando e que esperamos atinjam também os bairros populares das capitais, a periferia metropolitana, os grotões do país. Muito bem. Nós vamos, no próximo bloco, vamos discutir um pouquinho, temos que parar para discutir a validade desse processo, se não estamos infringindo algumas regras da ética jornalística. Mas isso vamos fazer depois do próximo intervalo. Até já. O Observatório da Imprensa está de volta. Nosso debate de hoje é sobre a mídia e as eleições para as câmaras municipais. O repórter candidato do Jornal da Tarde, de São Paulo, conheceu de perto os bastidores da campanha a vereador. Na campanha política, o jornalista conheceu de perto os perfis dos candidatos à Câmara Municipal. Se você me perguntar, tem algum candidato que eu conheci querendo mudar o mundo, eu vou precisar ser bem honesto e falar, eu não encontrei esse candidato. Eu encontrei candidatos com demandas específicas e acho isso muito bom dentro da sua comunidade, mas que a maioria deles assim, passa-se por essa ideia de que assim, eu vou me dar bem, eu vou inclusive mudar de onde eu moro para não transformar a minha casa num local de romaria, de gente pedindo ajuda, tal, isso eu ouvi. Para o repórter candidato, o momento mais tenso foi durante a gravação da propaganda política. O candidato a vereador,
ele tem 3, 4 segundos para dizer alguma coisa. Então, na maioria dos partidos, e na minha experiência, assim, eu não pude dizer o que eu queria dizer. Eu não pude apresentar uma proposta. Eu tenho um tempo que eu posso dizer meu nome, meu número e um texto já escrito para mim. Texto que não pode ser mudado. É aquele, pronto. Eu tinha uma outra ideia, tentei argumentar, mas enfim, não importa. Se você quiser mandar um beijo para sua mãe, ou quer defender o ensino público, ou quer defender hospitais, construção de hospitais, não. Você tem um texto fechado em que você grava. Enquanto você não aparece na televisão, esse processo passa quase que um processo anônimo. Se você conta para alguém, eu sou candidato, a pessoa fala, tal. Mas enquanto você não tem a sua imagem vinculada na TV, no partido, é como se nada tivesse acontecendo e você de fato é invisível. A partir do momento que você aparece por 3, 4 segundos na televisão, assim, é uma avalanche, né? O mundo cai na sua cabeça. Eu fiquei com o meu computador ligado em redes sociais, tal, e foi instantâneo, assim. Instantâneo. A gente mandando e-mail, te chamando no bate-papo, postando no seu Facebook, postando no seu Twitter. É engraçado isso, né? Ser político, ser candidato a vereador, isso para mim é muito marcante. É uma vergonha na sociedade, assim. É um constrangimento. Não devia ser assim, né? As pessoas deviam ter, se não orgulho, mas pelo menos é normal que um cidadão queira participar de um processo político, saudável, democrático e tal, mas não, é um constrangimento. Décio Trujillo, eu tenho uma questão aqui que interessa de perto aos jornalistas, porque há um debate em curso, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, sobre a utilização de certos recursos tecnológicos. Aqui, no caso, não são tecnológicos, são recursos da invenção jornalística, mas se são válidos do ponto de vista ético, quer dizer, o jornal não estaria enganando o seu leitor, tendo inventado um candidato que é repórter, ele não é um político, não é? Esse debate vocês travaram, vocês discutiram essa questão? Nós discutimos intensa e profundamente, viu, Diniz? Porque é aquela questão, um jornalista, ele pode, no exercício do seu trabalho, omitir a sua condição de jornalista para obter informação, para fazer uma reportagem. Então essa é a discussão original. Para aqueles que acham que em nenhum momento, em nenhuma circunstância, o jornalista pode omitir essa sua condição de jornalista, essas pessoas com certeza reprovam a nossa iniciativa. Para aqueles que acham que sim, que há situações e momentos em que isso é possível, podemos discutir quais são os limites. Nós fizemos essa ação pelo interesse público, não é? E eu acho que a gente está dando uma contribuição para a discussão do processo político no Brasil com as informações que nós estamos obtendo lá. Mas, de qualquer forma, a gente fez essa discussão na redação, nós estamos sendo muito transparentes com o nosso leitor, não é? E o nosso leitor sabe que essa candidatura tem um propósito, e qual é esse propósito? É o propósito de abrir as informações, abrir o processo eleitoral para o leitor. O candidato, na sua campanha, ele diz em algum momento do seu corpo a corpo para os eleitores qual é o propósito. Inclusive, ele orienta, ou ele sugere que o eleitor faça uma análise dos candidatos, procure o candidato, faça um voto consciente. Então, a gente teve todos os cuidados que a gente considerou necessários para que a gente não enganasse ninguém. Nós estamos sendo absolutamente transparentes, tanto nas páginas do jornal, como na internet, como ao vivo, no encontro da rua. Nós estamos dizendo exatamente qual é o propósito da candidatura. Mas concordo com você, é um debate que está aí, está na pauta, principalmente com os meios eletrônicos surgindo novos meios a cada dia, e eu acho que a gente tem que fazer essa discussão mesmo. Sônia Barbosa, tem duas questões. A revelação do candidato, ele é muito interessante, ele levanta questões que são
até de uma grande profundidade, quando ele diz: eu não encontrei nenhum colega candidato com uma proposta de mudar o mundo, não é? Nem o partido a qual ele se filiou e que o registrou também pergunta qual é o seu projeto existencial político. Quer dizer, isso não existe no processo político brasileiro, pelo menos nesse nível. Agora, quando isso é na contramão do que sempre imaginamos que é a política, as pessoas entram na política para mudar o mundo, para fazer um mundo melhor, não é? Certo, pelos caminhos corretos de um lado ou de outro, mas sempre tem a intenção de mudar o mundo. Aqui não, aqui ficou uma coisa, me parece, pelo que ele diz, coisa muito pragmática. Como é que você vê isso, Sônia? Eu vejo que ficou bastante claro que o partido quer é voto, porque com o voto proporcional, todos os votos vão para o partido e depois será eleito aquele candidato do partido que obteve maior número de votos e assim por diante, né? Então, o que este partido estava interessado é única e exclusivamente nos votos que esse repórter vai trazer para o partido. Qualquer que seja, eles têm certeza que ele não vai ser eleito, mas ele vai ajudar o cacique desse partido a se eleger. E isto acontece no Brasil inteiro. Especialmente nas cidades pequenas, você vê partidos chegam para pessoas que não têm a menor condição de ganhar, ao dono da farmácia, ao jornaleiro, ou mesmo a um médico que seja conhecido no país. Ele sugere que se candidate, a pessoa fica achando que vai ser uma autoridade, que vai ser bom para ele, né? Porque há uma possibilidade de ser eleito, mas não há. O que esta pessoa está fazendo é conseguir mais votos para o partido. Nem que seja 50, 100 votos, 200, mas vai ajudar o cacique do partido a ser eleito. Agora, tem também esse aspecto que ele levanta, é que ninguém o investigou, não é? Ninguém o investigou, ninguém quer saber nada dele, e ele é uma pessoa decente, não é? Um profissional competente, mas ninguém quer saber quem é ele. Agora, como ele, devem existir outros que não são tão decentes assim e que não passam por nenhum crivo, não é? Quer dizer, como é que a ONG de vocês, o Voto Consciente, trata essa questão, não é? Quer dizer, precisa haver uma filtragem. Já há a ficha limpa, tudo bem, mas eu acho que tem que haver uma filtragem de caráter moral, sei lá, que isso não tá ocorrendo, né? E nós vemos que os partidos devem sofrer sanções quando o candidato deles fez algum mal feito, ou é cassado, ou algum problema aconteceu. O partido deveria sofrer sanções também, porque se ele apostou numa pessoa que eles nem sabem quem é, pode ser até não é mais um criminoso, porque a ficha limpa proibiu, mas se não é uma pessoa decente, não é? Uma pessoa que tem um desvio de personalidade, alguma coisa ele vai fazer. E o partido, se fizer, ele perde o mandato, acabou, saiu, e o partido fica ileso, não sofre nenhuma consequência disso. Eu acho que este processo que o jornal está fazendo está mostrando claramente que os partidos precisam sofrer sanções também, não só o candidato, mas o candidato não, o político, como o partido a qual ele pertence. Professor César Romero, então o caminho seria realmente o caminho de uma reforma, né? Não uma reforma formal, não é? Mas uma reforma de caráter mais amplo. O caminho seria tentar fortalecer a ideia do partido como um projeto político, ideológico mesmo? Seria. 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 Aqui acho que nós vivemos uma contradição. Grande parte dos políticos, e daí a existência de 30 partidos, é a existência de uma coisa chamada fundo partidário. Tá?
É naturalmente positivo que haja uma profissionalização da política. Não podemos ser sonhadores e imaginar a política sem profissionais. Tá? Isso é importante. Só que essa profissionalização e daí a existência de recursos do fundo partidário para viabilizar os partidos, tem na contramão um problema que é o interesse nesses recursos. Então, a multiplicação de partidos diz respeito a se obter os recursos do fundo partidário, que vão, naturalmente, esses recursos, permitir a que muitos políticos, sem uma vocação de servir à sociedade, de ter uma proposta, seja ela qual for, mais conservadora ou mais à esquerda ou mais ao centro, não importa, entendeu? Mas que representasse ideias. Então, esse pragmatismo que acabou tomando conta da política brasileira tem um pouco a ver com esse interesse em se apoderar dos recursos do fundo partidário que vão permitir aos políticos, digamos assim, realimentarem o seu poder. Mas eu não sou contra a profissionalização da política, eu acho que ela é boa. Acho que o que nós precisamos é encontrar instrumentos, né, de controle. Por exemplo, os tribunais regionais eleitorais vêm, nos últimos 10, 15 anos, investindo em informatização. A informatização vai nos permitindo um controle maior. Uma filtragem. Quer dizer, uma filtragem, porque você começa a ter informações mais precisas sobre os candidatos, pelas redes sociais. Então, acho que a internet pode se constituir, né, quer dizer, a internet mais, a revolução digital, né, com suas múltiplas formas, podem ajudar muito nesse processo. Mas acho que, por enquanto, ele diz respeito ao interesse de grande parte dos políticos, né, dos políticos populistas, né, dos políticos que não têm projeto para o país, ou para a sua comunidade, ou para o seu estado, ou para a sua cidade, de simplesmente quererem se apoderar desse recurso e se beneficiarem, ascenderem e até melhorarem de vida. Décio Trujillo, tem uma frase do seu colega candidato que é interessante, é um dado interessante. Ele diz que, a partir do momento em que ele apareceu na televisão, né, com aqueles 3 segundos, criou-se um certo movimento. Quer dizer, a televisão, sobretudo a televisão, no caso das eleições para câmaras municipais, a televisão tem um papel, não é? Tem um papel, pelo menos de mostrar, não é? Agora, poderia ter um papel um pouquinho mais proativo, se pudesse fazer da mesma forma como investe em debates com os candidatos a prefeito, também pegar grupos de candidatos e levá-los à televisão ou à internet, a TV via internet, para que eles sejam conhecidos. Porque se essa revolução digital ela está realmente tomando conta do país, tem que se aproveitar. Né? Não pode ficar em círculos muito fechados. Vocês estão levando também, além dessa aparição dele no horário eleitoral, vocês estão tentando conseguir que ele apareça mais, ou isso vocês não querem interferir? Não é a nossa intenção que ele tenha uma visibilidade maior do que ele está tendo no horário eleitoral, porque não é bem o propósito, Diniz. O que a gente percebe é que ele passou a ser reconhecido na rua, né? Na vizinhança, as pessoas viram a imagem dele na televisão, vieram conversar com ele, então há uma percepção. Agora, em cima até do que o professor disse, o partido ele procura gastar o mínimo possível, né, do dinheiro que ele tem disponível para fazer a eleição. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma gravação, gravam todos os candidatos no mesmo dia, por alguns segundos ali, e ficam repetindo aquela mensagem até o final da eleição. Né? Eles não se preocupam, por exemplo, em fazer programetes ou abrir um espaço para que os candidatos possam passar alguma mensagem ou mostrar suas propostas para o eleitor. Né? Numa tarde eles gravam todas as falas, dividem os candidatos em grupos e vão fazendo um rodízio
ao longo da campanha. Então, é um custo mínimo, né? Uma tarde de gravação e aquela mesma mensagem, aquela mesma frase fica sendo repetida. Tá? No caso da visibilidade, pessoas que conhecem o candidato acabaram procurando por ele, ligaram para ele, mandaram e-mails, as pessoas não entenderam, né? Por que você quer ser candidato? É uma coisa que ele falou que eu acho bastante significativa do momento de desalento que o brasileiro tem com relação à política, né? As reações são sempre negativas. Quando as pessoas sabem que um amigo é candidato, elas reagem negativamente. Mas por que você está fazendo isso? Alguém chegou a dizer para ele assim, eu nunca pensei que você fosse uma pessoa assim. Isso reflete, é claro que numa camada da população mais informada, uma camada da população específica, mas a imagem do político é tão ruim que saber que um amigo é candidato a vereador é uma má notícia. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje discute as eleições municipais e a mídia. Em campanha, nas ruas, o repórter candidato do Jornal da Tarde ouviu vários pedidos de troca de votos por vantagens. O que mais me chamou a atenção, e não foi uma, não foram duas vezes, eu tenho colhido esse tipo de história ao longo desse processo, é o tipo de um eleitor que me propõe, por exemplo, assim, ok, eu voto em você, mas, pô, me paga uma cerveja aí, candidato. Eu voto em você, mas compra um tênis aqui comigo, candidato. Eu encontrei esse tipo de sentimento do eleitor, que pede desde uma cervejinha, desde R$10, desde para comprar alguma coisa, ou uma promessa futura, assim, de o que você pode fazer por mim? O que eu posso fazer pela sua comunidade, pela cidade? Mas o que você pode fazer por mim? Existe uma permissividade em relação à política que atinge o candidato e atinge o cidadão comum. Eu acho que essa reflexão é legal de fazer. O candidato acidental, ele não entrou nesse processo para investigar um partido. Ele entrou para vivenciar o processo de A a Z. Décio Trujillo, quando ele... Eu imagino que o candidato, o repórter candidato, tenha comentado, feito essas observações, que eu acho elas da maior importância, porque flagra a questão da corrupção de baixo para cima. Nós estamos muito acostumados a discutir, não, o político corrupto, não sei o quê, não vale a pena votar, não sei o quê, mas a corrupção vem de baixo para cima, quer dizer, o corruptor ativo e passivo, no fundo, se confundem, não é? E imagino que ele tenha comentado essas propostas, essas induções. E qual foi a reação? Diniz, é trágico, né? Na verdade, apesar de alguns episódios serem até engraçados, mas é trágico, porque frequentemente ele espontaneamente era convidado a comprar um voto, não é? Esses exemplos que ele deu, por exemplo, estão num dos textos que ele escreveu, mas isso é recorrente. O tempo todo as pessoas relacionam o votar nele com algum benefício pessoal. É um sintoma, eu acho, da deterioração da relação do brasileiro com a política, com o nosso sistema político. E na outra ponta é a imagem muito ruim que os políticos e os candidatos têm, não é? Num outro episódio que ele narra, as pessoas se referem a como ele vai ficar rico se ele for eleito, né? Pedem uma ajuda para ele agora, porque depois ele não vai precisar. Ou então dizem que ele está tendo os últimos dias de trabalho, dificuldade na vida, porque depois de eleito ele vai enriquecer e a vida dele vai mudar, enfim. Alguns candidatos do partido dele têm essa intenção, né? Acreditam que eleitos mudarão de vida, enfim. Eu acho que isso mostra essa situação hoje bastante triste da relação do brasileiro com a política.
Sônia Barbosa, como é que você vê essa revelação, quer dizer, esse flagrante, né? Porque aqui não é um estudo teórico sobre corrupção política, o coronelismo, é um negócio, é um flagrante, né? Que o candidato ele é confrontado, né? Me corrompa, né? Eu quero te corromper, mas você vai me corromper também. Como é que vocês veem isso, né? Como é que se pode aflorar essa questão de uma forma mais drástica e mais efetiva, né? Vejo que até o candidato, quando ele procura patrocinadores da sua candidatura, aquilo ali é quase uma troca. Você me deu um tanto que depois eu vou aprovar leis ou o orçamento que você vai tirar alguma vantagem. Existe esse tipo de relacionamento com os patrocinadores da campanha. Né? Então, já começa daí um relacionamento incorreto, que ele vai ter que aprovar coisas por causa dos patrocinadores que puseram dinheiro na campanha dele. Então, isso já fica subtendido que ali vai haver alguma corrupção. A outra coisa que se vê muito claramente é o aumento dos bens dos políticos. Veja, aqui em São Paulo, os vereadores têm político que aumentou 500% numa legislatura. Como pode ser? Eles são empreendedores com muito sucesso. Ontem mesmo ouvi na televisão um dizendo que ele não era empreendedor, ele era apenas um político e por isso ele não aumentou praticamente nada os seus bens. Mas outros que são empreendedores, têm empresas, todos eles têm muito sucesso. Eu não vejo nenhum dizendo o meu empreendimento não deu certo e eu não aumentei o meu ganho por isso. Todos eles tiveram, a grande maioria, teve aumento dos seus bens. Professor César Romero, tem um telespectador, Leonan Alves. Ele faz uma pergunta diretamente para o senhor. Gostaria de saber a opinião de César Romero sobre religiosos que se candidatam e pedem votos de seus fiéis. Aqui é um dado importante porque, supõe-se que esses candidatos religiosos sejam alfabetizados, que eles estejam atuando num nível ligeiramente mais escolarizado, não é? Mas, aparentemente, não. Eles trabalham justamente essas esferas menos escolarizadas, menos preparadas. E é um problema nacional. Hoje nós temos não uma disputa política, mas nós temos hoje uma disputa religiosa, por terreno religioso. Não é teológica, se fosse teológica ainda vai lá, mas é uma disputa por poder político, né? Território político. Como é que vocês, cientistas, estão examinando essa questão? Veja, eu acho que todos os segmentos da sociedade que têm interesses em relação ao parlamento, estamos falando em tese, né? Não estamos falando do interesse menor, estamos falando... deveriam se articular para estarem representados no parlamento. Seja os empresários, os sindicalistas, os ambientalistas, os ruralistas, os religiosos. No caso dos religiosos, o problema não está em você ter um religioso se candidatando, mas misturar o púlpito com o palanque. Aí tem um problema. Por quê? Porque as igrejas têm alguns benefícios fiscais por parte do governo. E se são benefícios fiscais, são recursos públicos. Claro. E se são recursos públicos, você não pode usar o púlpito como palanque. Aí está o problema. Agora, não vejo como um mal em si você ter os diversos segmentos da sociedade... Isso é legítimo. Isso é legítimo, porque se existem interesses, entendeu? E que pretendem atuar no parlamento no sentido de que sejam produzidas leis que beneficiem tal ou qual grupo, então acho muito legítimo que você tenha ambientalistas e ruralistas no Congresso Nacional, ou empresários e sindicalistas
né? Do mesmo modo, algumas igrejas, digamos assim, com uma posição homofóbica, entendeu? E os grupos do movimento gay, entendeu? Também defendendo. Isso eu não vejo problema nenhum. A questão está em você misturar o púlpito com o palanque. Porque, afinal de contas, a igreja é beneficiária de recursos públicos. Se os recursos são públicos, vale o mesmo princípio que vale para o rádio e para a televisão, que são concessões. Exatamente. Porque não só recursos públicos, eles têm concessões que são públicas de rádio e televisão, para fazerem a propaganda especificamente da sua confissão. Exato. E aí é uma disfunção, não é? Uma distorção. Uma distorção. Agora, Sônia Barbosa, tem a Lisete Verilo, manda uma pergunta. Sônia Barbosa, o que você acha da estratégia dos fichas sujas colocando esposas, irmãos ou outros parentes para se candidatarem em seu lugar? É uma tristeza, né? Porque é uma maneira de continuar a mesma trilha do marido, do namorado, do que seja, do pai. Vocês já repararam quantos filhos de políticos estão se candidatando aqui em São Paulo para vereador? É a mesma coisa. É bom para o pai e, claro, que vai ser bom para o filho, porque ele já está meio caminho andado. É isso aí, é quase que um conluio, né, entre eles. Décio Trujillo, o Jornal da Tarde é um jornal especificamente que funciona, sobretudo, na área metropolitana de São Paulo, mas eu tenho a impressão de que esse paradigma que vocês estão tentando levantar, não é? Ele é nacional, não é? Quer dizer, ele pode ser reproduzido. Vocês têm esperança de que esse trabalho jornalístico de vocês, depois que terminarem as eleições e vocês fizerem um relato final, isso pode transformar-se, digamos, numa contribuição proativa da imprensa para a renovação da política brasileira? É o que a gente espera, Diniz, que sirva para a gente alimentar os debates que há aí sobre a questão político-partidária no Brasil, eleitoral. Né? A intenção desde o início era contribuir. Eu acho que algumas coisas que a gente está encontrando estão deixando claros alguns problemas que a gente já imaginava, que todos imaginávamos. Não tem efeito estatístico, obviamente, como disse o professor César, mas a recorrência indica que isso está na mente das pessoas. E é claro, nós estamos fazendo isso em São Paulo, mas eu acredito que isso sirva para o Brasil como um todo, né? Então, como você disse, o propósito disso é a gente dar uma contribuição para a discussão. E isso, eu acredito que o trabalho está mostrando que aquelas coisas que a gente sente sobre a situação da política no Brasil hoje, elas se confirmam. Professor César Romero, será que nós podemos ver o Brasil de uma forma mais unitária, ou, digamos, esse tipo de experiência, a própria ONG, Voto Consciente, são muito específicos de São Paulo, que, afinal, é um eleitorado, dizem, teoricamente, mais preparado, mais denso, ou nós podemos tomar isso como exemplo nacional? Eu acho como exemplo nacional. Nós publicamos, alguns anos atrás, um livro chamado Religião e Sociedade em Capitais Brasileiras, em que usamos os dados do IBGE no nível das áreas de ponderação da amostra para as regiões metropolitanas. E aí, quando se observa, e aí fizemos um trabalho de cruzamento de voto, para São Paulo, inclusive, nesse trabalho, um cruzamento entre escolaridade, renda e comportamento eleitoral. E aí, evidente que o voto ele é mais independente, né, naqueles bairros de classe média, com escolaridade alta, né, e renda alta. Aí, esse setor não precisa, digamos assim, desses expedientes relatados pelo repórter de pessoas, digamos assim, insinuando uma troca de voto por algum benefício. Nos setores de classe média escolarizado com renda, isso não há, digamos assim, setores não precisam disso.
O problema está nas camadas populares, tá? Em que, muitas vezes, por falta de recursos, né, são explorados, né, nas suas necessidades. Bom, então, é evidente que acaba tendo esse tipo de situação como descrita pelo repórter. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil, porque o fenômeno se repete em toda a sociedade brasileira, com setores de escolaridade alta, média e baixa. E aí, evidentemente, que nas áreas de escolaridade baixa, que também tem renda mais baixa e serviços públicos de má qualidade, a barganha política, entendeu? Ela acaba se fazendo. Chegamos ao fim do programa. Quero agradecer a presença do jornalista Décio Trujillo, de Sônia Barbosa, diretora do movimento Voto Consciente, e do cientista político, professor César Romero Jacob. Nosso programa termina aqui, mas continua 24 horas por dia na internet, em nosso site ou nas redes sociais. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.